Queridos irmãos e irmãs, queridos peregrinos aqui do Santuário do Pai das Misericórdias, as pessoas que nos acompanham de casa, nós rezamos esta Santa Missa pelas famílias. Nós temos aqui a imagem da Sagrada Família e queremos pedir a intercessão da Sagrada Família para que a nossa família seja também sagrada, seja também santa. Queremos com muito fervor, com muita alegria, rezar pelas nossas famílias. Não podemos desistir das nossas famílias. Deus ama tanto as famílias que quis estar aqui na terra e ter uma família. Ele poderia ter muito bem vindo para cá, pelas suas próprias forças, pela sua onipotência, mas Ele quis ter uma família. Por isso nós queremos rezar pelas nossas famílias, para que a nossa família seja uma família santa. E a liturgia de hoje, ela nos oferece alguns pontos para que a nossa família, a nossa casa, seja uma casa santa, uma família santa. Nós escutamos na leitura do livro do Gênesis, no capítulo 12, versículos de 1 a 9, o Senhor que disse a Abrão, não a Abraão ainda, Abrão. Depois ele foi chamado Abraão, o pai de uma multidão, mas por enquanto Abrão. Chamou Abrão, para quê? Para que ele saísse da sua terra e fosse para a terra que ele, Deus, iria indicar para ele. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça de Abrão. Ele já tinha uma estrutura, meus irmãos. Ele já tinha lá o seu cantinho, as suas terras. E de repente Deus aparece para ele e diz que ele deveria ir para um outro lugar. E na Mesopotâmia, Abrão e aqueles que conviviam com ele, eles já tinham também os seus deuses. O Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Terra, Deus isso, Deus aquilo. Ele já tinha a sua estrutura enquanto casa ali. É claro que ele não tinha descendência ainda, não tinha filhos, mas ele tinha uma certa estrutura. E ele tinha também uma divindade da qual ele já cultuava. De repente, Deus aparece para ele e pede para ele esse passo na fé. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele ouviu a voz do Senhor, ele discerniu a voz do Senhor e saiu então da sua terra e foi para a terra que Deus estava indicando para ele. Foi um homem verdadeiramente de fé. E as nossas famílias precisam ser famílias de fé, e eu, o Padre Márcio, preciso ser um homem de fé, e você pode bater no seu peito aí, eu também preciso ser um homem de fé, uma mulher de fé. Ouvir a voz de Deus e praticar a voz do Senhor, aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor ensina. Abraão foi capaz de ouvir a voz do Senhor e partir. Agora, interessante, o Senhor disse para ele, versículo 2, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias. E Abraão partiu com o Senhor. Partiu como o Senhor lhe havia dito. Ló foi com ele. Ele levou consigo sua esposa, levou ali, mas ele obedeceu ao Senhor. O Senhor prometeu a ele uma descendência, ele não tinha filhos. E prometeu a ele uma terra, mas ele já tinha a terrinha dele. Como é que eu posso ter uma terra em outro lugar? Nosso Senhor prometeu a ele que daria a ele esta terra e daria a ele descendência. E ele partiu. E ele foi.
Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos também hoje ser homens de fé, mulheres de fé. Abraão, com certeza, por causa da fé, porque acreditou nesse único Deus, partiu, confiou. Deus está comigo, por isso eu vou. Nos nossos empreendimentos, nos nossos relacionamentos, naquilo que nós vivemos, nós precisamos também professar a nossa fé em Deus e ir e caminhar. Foi o que Abraão fez. Ele não recebeu a boa notícia e cruzou os braços e, então deixa as coisas acontecerem. Não, ele precisou dar o passo. Nós precisamos vir para cá, rezar. Precisamos ir lá na nossa igreja, na nossa paróquia, ir lá rezar, professar a nossa fé, mas também dar os passos. Homem de fé, mulher de fé, é aquela que dá os passos, que passa a viver conforme o mandamento do Senhor. Não fica esperando os presentes chegarem, não. Não fica esperando as graças chegarem, não. Vai em busca, caminha. Abraão, em outras palavras, acreditou, professou a sua fé. Eu creio, Senhor, mas passou a dar os passos. Homem de fé, mulher de fé, é aquela que dá os passos. Abraão deu os passos. Interessante que no Catecismo da Igreja Católica, no nosso catecismo, no parágrafo 2613, vai mostrar algumas pessoas, alguns homens, alguns exemplos de homens de fé e que rezaram, que pediram ao Senhor, que foram insistentes. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos de 5 a 13, aquela parábola que nós já escutamos, daquele amigo importuno. O homem está lá, o cidadão está lá com a sua família na sua casa, de repente bate o amigo lá. Amigo, me dá um pão aí, porque chegou visita lá em casa. E o amigo aqui, pensando, né? Não, eu não posso sair, porque meus filhos já estão dormindo, minha esposa. Só que o amigo continua a insistir. Amigo, me dá um pão, me empresta um pão. Aquele homem se levantou por quê? Por causa da importunação daquele amigo. E deu o pão para ele, não por causa da amizade, mas por causa da importunação. Um exemplo de oração para nós. Devemos importunar, devemos ter fé. Senhor, olha aqui para mim. Senhor, olha aqui para minha família. Aquele homem é um exemplo para nós de oração de fé, oração na fé. Uma outra passagem também no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8, também já escutamos. A viúva também importuna. O amigo importuno e agora a viúva importuna, que chega diante do juiz e pede ao juiz: juiz, me faça justiça contra o meu inimigo, me faça justiça contra fulano de tal. E aquele juiz, de tanto escutar aquela mulher, encher a paciência, para não dizer outra palavra, não é? Enchendo a paciência, ele resolveu então fazer justiça àquela mulher. Embora ele fosse pagão, né, diz a palavra. Embora ele nem acreditasse tanto em Deus assim, mas por causa da insistência daquela mulher, ele resolveu então fazer justiça àquela mulher. Um outro exemplo para nós, de alguém que insistiu, alguém que importunou ali. Nós devemos fazer isso, irmãos, nessa nossa caminhada de fé, professar a nossa fé em Deus, mas estar sempre batendo lá. Senhor, me ajuda. Senhor, estão aqui as minhas necessidades. Senhor, por favor, insistir. E fazer como Abraão, não é? Abraão escutou e pôs-se a caminho. Esses homens que nós temos aqui, essas parábolas que falam a respeito da oração, da fé, do homem de fé, da mulher de fé, foram pessoas que insistiram, que não desistiram. Foram pessoas que importunaram.
e nós podemos e devemos importunar, no bom sentido, o nosso Deus. Insistir com Ele. Eu vou pedir pelo meu filho, eu vou pedir pela minha esposa, eu vou insistir, eu não vou desistir. Eu vou ouvir esta palavra que me diz que eu preciso amar, que eu preciso perdoar, e vou prosseguir, e vou continuar, e vou importunar lá o Senhor no sacrário, e vou importunar o Senhor lá em cada missa que eu participar. Senhor, me ajude, Senhor, me faça justiça, Senhor, atende o meu clamor, Senhor, ouve a minha voz neste dia. É o catecismo que nos ensina esses dois exemplos. E por último, o fariseu e o publicano. O fariseu que rezava de pé lá na frente: Pai, eu te louvo porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou o dízimo, eu sou uma pessoa de bem e não sei o quê. E o publicano, como é que ele reza? Lá no fundo, cabeça baixa, batendo no peito: Senhor, eu sou pecador. Um homem de fé, que sabia qual era o lugar dele. Lá no fundo, um pecador. Ele se colocava como pecador, como pequeno, ali na humildade dele, e nessa humildade, e como pequeno, com esta oração, ele reconhecia a sua pequenez e reconhecia a grandeza de Deus. Homem de fé. Precisamos ser esses homens de fé, essas mulheres de fé. Acolher a palavra, praticar esta palavra, caminhar então para que esta palavra se realize, se concretize. Precisamos ser insistentes. O homem de Deus, a mulher de Deus, o homem de fé, a mulher de fé é insistente. Dá os passos e é insistente. Persevera, não desiste. Hoje no nosso mundo, irmãos, precisamos de pessoas que perseverem. Quantas vezes nós paramos nas primeiras dificuldades, para não dizer na primeira dificuldade? Quantos casais, infelizmente, deixam de estar juntos por causa da primeira briga, da segunda briga? Quanto casal mole, quanta gente mole nessa vida, meu Deus do céu. Não é capaz de parar para dialogar, não é capaz de parar para partilhar a vida, para dizer: olha, isso aqui eu não achei legal, isso aqui eu não achei bacana, isso aqui achei beleza. Porque não, gente, quando tiver a reuniãozinha lá em casa, não para só para falar das coisas ruins, né? Vamos falar das coisas boas também. Elogia o arroz da esposa. Fala para o maridão: olha, você lavou a louça 10 hoje, viu? Partilhem também as coisas boas, não só as coisas ruins, meu Deus do céu. Quem que aguenta só partilha de coisas ruins? Ninguém aguenta. Não há família que aguente isso. Partilhe também as coisas boas. Seja insistente na caridade lá na sua casa. Seja insistente na caridade com o seu filho, no amor para com o seu filho, com a sua filha. Meus irmãos, no nosso mundo precisamos ser perseverantes também nesse sentido. Não desistirmos das nossas famílias, não desistimos lá da nossa casa. Para quantas coisas nós somos insistentes, não é? Nós somos insistentes: eu vou lutar, vou passar lá no vestibular, vou fazer aquele curso. Quantas coisas nós somos insistentes: eu vou batalhar para alcançar, para ter aquela casa, para ter aquele carro. Eu vou batalhar, vou insistir. Agora, quando chega para as coisas de Deus, quando chega para investir na família, a gente faz corpo mole, né? Não, isso aí não vale tanto a pena. Só me dá desgosto, só me dá dor de cabeça. Plante coisas boas, que você colherá coisas boas. Plante paciência, que com a graça de Deus, lá no futuro, esse filhinho aí que está te tirando a paciência, no futuro ele vai cuidar de você, vai ter paciência contigo também. Plante amor no coração dele, que com a graça de Deus lá na frente, não é possível que não vai brotar amor no coração dele. Agora, se planta palavras malditas, o que será que vai colher lá na frente?
se planta apenas discórdia, apenas briga, só chama atenção, só fala palavrões, o que vai colher lá na frente? O filho não vai acabar reproduzindo o que você deu para ele? O que eu recebi do meu pai? O que eu recebi do meu... Foi isso que eu recebi, agora eu tenho que dar isso. Eu só vou poder dar isso para ele agora. Famílias de Deus, amigos, amigas, Canção Nova, paróquias, cristãos, católicos, vamos cultivar coisas boas, vamos ser homens de fé. Abraão acreditou, partiu, deu os passos. Homens e mulheres que foram perseverantes, que não desistiram, que foram até o fim, que bateram, que reconheceram também que eram pecadores, como aquele homem. Precisamos hoje dar esses passos para que a nossa família seja uma família de Deus, e para que a minha família seja de Deus, que eu seja de Deus, que você seja de Deus. Porque talvez muitos lá em casa não estão fazendo a parte dele, né? Eu estou fazendo a minha parte, padre, mas lá em casa, olha, está difícil, viu? O maridão não quer saber de rezar. Só quer saber da tal da televisão. Só quer saber do bar. Só quer saber da caipirinha. Não quer saber de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você tem tratado Ele? Como é que você tem amado Ele? Talvez está faltando isso. Trate com amor, trate com carinho. Eu sei que é difícil, não é fácil amar alguém que não está correspondendo. Mas veja bem, não foi isso que nosso Senhor fez conosco? Quantas vezes nosso Senhor teve paciência comigo e teve paciência contigo? Uma vez? Foi só uma vez? 2? 3? Não. Muitas vezes, puxa vida, ó Pai, quanta paciência o Senhor tem comigo, e quanta impaciência eu tenho até com o Senhor, e tenho com os meus irmãos, e tenho com a minha família. Meus irmãos, nós precisamos ser famílias de fé, homem de fé, mulher de fé. Vamos imitar Abraão, que caminhou, que deu os passos. Vamos usar esses modelos que nós temos aqui de oração, esses 3 que o catecismo nos apresentou, esse amigo importuno, essa viúva importuna, esse publicano que reconhecia que era um homem pecador. E hoje ainda no Evangelho, assim, ainda falando sobre a fé, não é simplesmente crer e pronto, e crer de maneira cega. O catecismo vai nos ensinar o seguinte, no parágrafo 156, muito interessante. Não é uma fé cega assim, não. Não tem o que fazer, então é fé, então vamos lá. Não é assim não, olha só. O motivo de crer não é a falta de as verdades, não é a falta e o fato de as verdades reveladas aparecerem como algo ininteligível. Não é inteligível, então é fé. Não é assim não. À luz da nossa razão natural. Por que nós cremos? O catecismo nos ensina. Cremos por causa da autoridade de Deus, que revela e que não pode nem enganar-se, nem enganar-nos. Mas a fé conforme a razão. Em outras palavras, por isso que Deus, o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se revela a nós, e os milagres que Jesus realizou um milagre? 1 milagre? 2, 3, vários milagres, não é? E São João, no finalzinho do seu evangelho, ele diz que aquilo que foi escrito e já bastava para que as pessoas pudessem acreditar, porque na verdade, se fosse relatado tudo que Nosso Senhor havia feito, não caberia nas bibliotecas do mundo. O que foi escrito, foi escrito. Para quê? E estas revelações e esses milagres que Jesus realizou, e os santos realizaram muitos milagres também, irmãos? Realizaram, por graça de Deus, é claro. Eles foram canais
para que muitos milagres acontecessem. Por isso, os milagres de Jesus, os milagres que os santos realizaram, esse assentimento da fé não é um movimento cego do Espírito. Catecismo da Igreja Católica, número 156. Os milagres que nosso Senhor realizou e os milagres que nosso Senhor continua a realizar, e em cada Eucaristia o milagre acontece. Um Deus tão grande, tão poderoso, se faz pequeno num pedaço de pão. Quer maior milagre do que esse? Esse é um deles. E tantos outros que nosso Senhor realiza por misericórdia e porque nos ama. Meus irmãos, precisamos hoje dar esses passos, sermos pessoas de fé, homens de fé. E depois no Evangelho, volto a dizer, nosso Senhor, Ele apresenta também uma das dicas para nós vivermos bem. Vivemos como homens de fé, e Jesus traz esta palavra: não julgar. Mas como assim, padre? Ai, meu Deus do céu, eu julgo sempre o meu marido, o meu filho. Como é que a gente faz para não julgar? Está certo, né? Muitas vezes não é fácil realmente. Diante da política do nosso Brasil, diante do nosso trabalho, diante até mesmo dos trabalhos que nós realizamos lá na paróquia, como é que eu não vou julgar? Veja bem, esse julgar que nosso Senhor está dizendo, na verdade Ele quer dizer assim, o julgamento, aquela sentença dura que eu já realizo com relação àquele irmão, ou com relação àquela situação. Nosso Senhor está falando para não julgar nesse sentido, porque com a mesma medida com que julgardes, sereis julgados. Aí a gente deve parar um pouquinho, colocar a mão na consciência, rever as nossas atitudes. Puxa vida, quantas vezes eu julguei e condenei meu irmão, o meu próximo. Sabe esse julgamento que você fez? Sabe essa condenação que você fez com relação ao outro? Sabe para quem vai se voltar? Puf. Por isso que nosso Senhor está dizendo aqui: não julgueis e não sereis julgados. Trata com mais misericórdia. Em outras palavras, trocando em miúdos, trata com mais misericórdia o seu próximo. Trata com mais amor o seu próximo. Como é que você gostaria de ser tratado? Interrogação. Eu gostaria de ser tratado com misericórdia. Ou com justiça. Com misericórdia. Por isso que nosso Senhor hoje nos ajuda, nos garante, nos diz que nós devemos tratar o outro com misericórdia. Não julgueis e não sereis julgados, porque com a mesma medida com que usardes, sereis medidos. Devemos ser homens de fé, devemos ser homens e mulheres misericordiosos. Diz que tem uma historinha, um casalzinho que se conheceu no grupo de oração. Diz que eles iam para a Canção Nova, iam lá fazer um encontro, fizeram o PHN e começaram a caminhar. Era amor de cá, amor de lá, amorzinho, beijinho, maravilha, só flores. E um dia resolveram então se casar. Isso aqui é a mulher da minha vida, isso aqui é o homem da minha vida. Ai, meu Deus do céu, olhinho preto, cabelinho escorrido, uma benção. Ele tem um cabelinho encaracolado. Nossa Senhora, foi amor à primeira vista. Iam lá para a Canção Nova, faziam os encontros, participavam, resolveram se casar. E aquele casamento bonito, festivo, era um casal bonito, ideal. Casaram. Passou um ano, passou 2 anos, vieram as crianças, não tinham mais tempo de olhar um para o outro, começaram as brigas. Ele só fica me exigindo boa comida,
Ele só fica exigindo que a casa esteja limpa. E da parte dele, ela não sabe que eu estou cansado, que eu chego em casa e quero descansar um pouco, já escutei muita gente. E chego aqui em casa, ela descarrega a falar. Cada um se defendendo de um jeito, de outro. E o maridão foi lá falar com a mãe dele: mãe, não estou aguentando mais, vou desistir, vou parar com esse negócio de casamento. E a mãe falando: mas vocês estavam tão bem, vocês iam lá para a Canção Nova, vocês rezavam, vocês faziam os encontros. Pois é, mãe, mas não está dando jeito, tá difícil demais, mãe. E a mulher a mesma coisa, começou a procurar psicólogo, médico. E agora? Vamos separar? Não, vou separar não. Eu vou lá no médico, vou pedir para ele um veneno. Ele vai ver só, vai morrer pela boca. Ele quer comer? Então vai comer, vai beber. Fez a comidinha lá, foi lá para o médico. Médico, me dá aí, doutor, seu doutor, me dá aí um veneno, que eu não estou aguentando mais, tem que acabar o sofrimento. Você vai tomar? Não, é para o meu marido, não é para mim não. Me dá aí logo. Minha senhora, não posso fazer isso, né? Se eu der um veneno para a senhora der para o seu marido, a senhora vai ficar ruim e eu também vou ficar ruim. Né? Vão caçar o meu CRM. Né? Vou deixar de ser médium, não posso fazer isso. Doutor, por favor, não precisa, eu não vou contar para ninguém. Não posso fazer isso, Voltou para casa, no outro dia insistiu, falou de novo com o médico: doutor, seu doutor, por favor, não estou aguentando mais as brigas lá em casa, me dá um remedinho aí, aquele. Diante da importunação, olha só, importunação da mulher, tá bom, vou dar para você, só que é o seguinte, ele vai morrer aos poucos. Se eu der logo de uma vez, vão perceber que você fez alguma coisa ou que eu fiz alguma coisa. Então vamos devagar. Você vai dar uma gota por dia disso aqui para ele. Tá bom? Combinado? Durante 30 dias. Aí você vai ver. Tira e queda. Depois de um tempo, é claro. Beleza. Começou. Só que o médico deu outra orientação para ela. Só que esse remédio só vai funcionar se você tratar bem ele. Faz a comidinha que ele gosta. Prepara o cafezinho lá e dá esse remedinho aqui para ele. Então tá bom, combinado. Vai morrer aos poucos. Isso, aos poucos. Você vai ver só o resultado. Começou a tratar bem o maridão, então. Ele até achou assim, meio estranho, né? Nossa, minha esposa fez o cafezinho, trouxe aqui para mim. Fez aquela comidinha que eu gosto. Amei. Tá meio estranho esse negócio aí, mas depois o maridão foi falar lá com a mãe: mãe, não sei que está acontecendo alguma coisa com a minha esposa, que ela está me tratando bem. Meu filho, as pessoas mudam, né? Então, quem sabe ela não mudou, né? Quem sabe ela não relembrou lá o encontro das carismáticas lá na Canção Nova. E o filho, poxa vida, então, se ela está me tratando assim, acho que eu vou tratar bem ela também, né? Começou a tratar bem também a esposa. Era bem para cá, era bem para lá. Passou um mês. E aí a mulher se ligou. E o veneno que eu estou dando para ele? Meu Deus do céu. E agora? Correu lá no doutor. Doutor, meu Deus do céu, me dá um antídoto aí porque meu marido vai morrer. O que foi? Ele vai morrer porque eu estou dando aquele veneno lá que o senhor falou para ele. E ele é tão bom, seu doutor, ele é tão bom, ele me trata tão bem. Está dando um sorriso, me trouxe uma caixa de bombom outro dia, me levou para passear. A gente fez a nossa 4ª lua de mel. Meu Deus do céu, ele não pode morrer não, seu doutor. O médico foi em silêncio. Falei assim: olha, infelizmente, não tem antídoto não. Não acredito, doutor, não acredito. Que burrada que eu fiz na minha vida. Meu marido é tão bom.
Eu que tenho que morrer. Aí o médico começou a rir, né? Não, pode ficar calma. Que não era veneno, não. Era erva cidreira. Era erva cidreira. Meus irmãos, dentro da nossa família, vamos buscar viver como homem de fé, como mulher de fé. Vamos caminhar, não vamos julgar, não vamos condenar, vamos ser misericordiosos e vamos tratar bem uns aos outros, com um pouquinho de erva cidreira. Vamos ficar de pé. Põe a mão aí no seu coração. Diante desta palavra que nosso Senhor nos deu hoje, esta liturgia tão bonita, tão de Deus, que chama a nossa família, que chama cada um de nós a sermos homens de fé, mulher de fé. Põe a mão no seu coração e vai rezando isso, que eu seja, Senhor, um homem de fé, que eu seja, Senhor, uma mulher de fé, e que eu possa dar os passos lá em casa, para que eu seja esse homem de fé, essa mulher de fé. Senhor, Abraão, ele teve esse contato com o Senhor, ele falou com o Senhor, e nesse contato com o Senhor ele deu os passos. Hoje eu preciso dar os passos, Senhor, lá em casa. Hoje eu preciso dar os passos de fé, de rezar pela minha família. Hoje eu preciso dar os passos de ser misericordioso, de não julgar, de não condenar o meu marido, a minha esposa, o meu filho. Senhor, me ajude a nessa caminhada de fé, de homem de Deus, de mulher de Deus. Me ajuda, Senhor, a dar os passos. Me ajuda, Senhor, a não julgar, para não ser julgado, para não ser condenado. Me ajude, Senhor, a fazer o bem lá para o meu marido, lá para minha esposa, lá para o meu filho. Que eu seja este homem de fé, esta mulher de fé, que eu seja misericordioso, que eu seja misericordiosa, reza, mulher, e que eu faça o bem, que eu trate bem, que eu queira o bem, que eu viva o evangelho que o Senhor me ensinou e me ensina, em cada domingo, em cada vez que eu participo da Santa Missa, cada dia que eu tenho contato com a Tua Palavra, que eu possa aplicar isso, que eu possa transmitir a Tua Palavra, Senhor, que eu possa concretizar a Tua Palavra na vida do meu irmão, da minha irmã, da minha família. A minha família vai mudar, Senhor, se eu começar a mudar também, se eu começar a dar os passos, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, eles vão mudar também. Senhor, se, como nós já escutamos e sabemos, se infelizmente uma fruta podre apodrece todas as outras, Senhor, que uma pessoa sadia dentro de uma família possa tornar saudável toda a família. Que eu não seja mais, Senhor, uma pessoa podre dentro de casa, dentro da família, mas que eu seja santo, que eu seja santa, para contagiar os meus. Ajuda-me, Senhor, a não parar nas imperfeições do meu marido, do meu cônjuge, da minha esposa. Ajuda-me, Senhor, a não parar nos limites do meu filho, da minha filha. Ajuda-me, Senhor, a não parar, mas olhar adiante, como Abraão olhou adiante, acreditou e deu os passos. Senhor, eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio, Senhor, na minha família. Eu creio na Tua bênção, Senhor, sobre a minha casa. Eu creio, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa-me, Senhor, nesta Eucaristia, neste dia, nesta hora. Ajuda-me, Senhor, a ser esta pessoa de fé, a ser essa pessoa misericordiosa, a ser essa pessoa que trata bem as pessoas, os irmãos, a minha família.
meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Peça, eu creio, mas aumenta a minha fé, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. E eu te convido agora, com os olhos fechados, fazendo a sua oração, você pensar na sua família, na sua casa, e como a gente rezou, dai-me uma fé viva, uma fé nova, uma fé em Ti, Senhor, e uma fé que se traduza na vida. Pense concretamente, meu irmão, e reze isso, concretamente, Senhor. Eu preciso realmente ser uma pessoa de fé. Eu preciso mesmo, Senhor, tratar bem lá em casa o meu irmão, aquele filho. Eu preciso mesmo, Senhor, fazer a diferença na vida dele, dela. Mas infelizmente, Senhor, até hoje não deu certo. Ficar apenas brigando, não deu certo, Senhor. Senhor, que eu ame. Senhor, que eu seja misericordioso. Senhor, que eu queira bem, que eu o trate bem. Porque assim o Senhor me quer. Bem, o Senhor me trata bem, o Senhor me trata com misericórdia. Ajuda-me, Senhor, a dar esses passos concretamente na minha casa, na minha família e diante de todas as pessoas com quem eu convivo. Senhor, eu sou uma pessoa de fé. Diga isso. Eu sou, Senhor, uma pessoa de fé. E eu vou caminhar, Senhor. Eu vou dar os passos. Sendo misericordioso. E fazendo o bem. Esses serão os meus passos. Daqui para frente, Senhor. Não é porque o outro vai mudar, não. Eu é que vou mudar, Senhor. Obrigado, Senhor. E eu mudando, com a Tua graça, aqueles que estiverem ao meu lado, também irão mudar. Pela Tua graça, Senhor. Pela misericórdia do Senhor. Dá-me uma fé viva, uma fé nova. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida,
testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Fé, misericórdia e tratar bem o outro. Um chazinho de cidreira ajuda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já!